Bem-vindos ao Resumo Podcast, seu canal de sintetização de conhecimento. Bem-vindos ao Resumos e-books. Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Resumos e-books podcast. É isso aí. Hoje vamos mergulhar de cabeça no clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Um livro que dispensa apresentações, né? É verdade. Mas a gente sabe que muita gente já conhece, mas a ideia é ir além do básico. É isso aí, vamos desvendar os segredos por trás dessa obra-prima da comunicação. É porque, cara, o que me impressiona é que esse livro, publicado lá em 1986, Nossa, faz tempo. continua super relevante hoje em dia. Totalmente. Os princípios que o Carnegie apresenta são atemporais. É como se ele tivesse descoberto a fórmula mágica da interação humana, né? É, tipo um código secreto pra gente se conectar de verdade com as pessoas. O mais legal é que ele não fica só na teoria. Ele traz exemplos práticos, histórias cativantes, situações reais. E isso torna a leitura muito mais fácil e envolvente. Como se ele estivesse sentado aqui batendo um papo com a gente. Exatamente. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a ênfase que ele dá ao interesse genuíno pelos outros. Isso é fundamental. É ir além do seja legal, sabe? É realmente se importar com o que a outra pessoa tem a dizer. Me lembrou a história do Chip, o cachorro que conquistava todo mundo com seu entusiasmo. Que legal, qual era a dele? Ele simplesmente adorava as pessoas, sabe? Abanava o rabo, pulava, lambia todo mundo. E com isso, ele conseguia se conectar com todo mundo, independente de quem fosse. É, e isso me fez pensar. Será que às vezes a gente complica demais? É, a gente fica pensando em 1000 estratégias, técnicas mirabolantes. Quando, na verdade, um sorriso sincero, uma atitude receptiva, já é um ótimo começo. É verdade. Às vezes a gente esquece do básico. E o Carnegie coloca isso de uma forma tão simples e direta que é impossível não se identificar. E essa simplicidade é o que torna a obra dele tão poderosa, né? Porque ele vai direto ao ponto, sem enrolação. E nos mostra que a chave para construir relações genuínas está em reconhecer a importância do outro, em fazê-lo se sentir ouvido, compreendido e valorizado. Exatamente. E sabe o que é mais legal? O quê? Ele não se limita a dar conselhos abstratos. Ele mostra como aplicar esses princípios na prática. No dia a dia, né? Seja para conquistar um cliente difícil, lidar com um colega chato, até para conseguir um aumento. É verdade. Me lembro da história do vendedor que conquistou um cliente ao elogiar sua coleção de selos. Caramba, que inusitado. Pois é. Pode parecer bobagem, mas mostra a importância de prestar atenção aos detalhes. De encontrar algo que você realmente admire na outra pessoa. E expressar isso de forma sincera, sem bajulação. E essa atitude genuína abre portas, né? Com certeza. É como se a gente criasse um campo de energia positiva ao nosso redor. Uma vibe boa que atrai coisas boas. E falando em conexões, outro ponto que o Carnegie aborda de forma brilhante é a arte de ouvir. Essa é essencial. E ele vai além daquela ideia de ficar em silêncio enquanto o outro fala. Não é só isso. Ele fala sobre se engajar ativamente na conversa. Mostrar que você está presente, que se importa com o que está sendo dito. E ele cita o exemplo do Owen Young, um líder que raramente dava ordens diretas. Sério. E como ele fazia para liderar. Ele preferia estimular a colaboração através de perguntas e sugestões. Que interessante, ele dava espaço para as pessoas pensarem por si mesmas. Ele criava um ambiente onde as pessoas se sentiam à vontade para contribuir com suas ideias. E isso, com certeza, gera resultados muito mais positivos do que simplesmente impor a sua vontade. E me fez pensar em como a gente muitas vezes tenta dominar as conversas, sabe? Sim. Queiram ter sempre a razão. Impor nossas ideias sem realmente ouvir o que o outro tem a dizer. E isso acaba gerando mais resistência do que colaboração, né? Total. É como se a gente estivesse construindo muros em vez de pontes. E o Carnegie nos ensina justamente o oposto. A construir pontes, né? Exatamente. A buscar um ponto em comum, um terreno onde ambas as partes possam se encontrar. E essa é a verdadeira essência da comunicação, né? É a arte de conectar, de criar laços, de construir algo juntos. E para ilustrar isso, ele conta uma história hilária sobre como ele escapou de uma multa de trânsito. Escapou de uma multa. Conta essa. Ele simplesmente admitiu a culpa na hora, sem discutir, sem tentar se justificar. Que esperto. E o guarda, surpreso com a atitude dele, acabou relevando a multa. Caramba. Essa eu não conhecia. E isso me fez pensar em como, às vezes, ceder pode ser a atitude mais inteligente. Às vezes a gente insiste tanto em ter razão que acaba perdendo a oportunidade de resolver a situação de forma pacífica. E essa história do Carnegie é uma lição de humildade, né? Totalmente. Ele nos mostra que reconhecer nossos erros e buscar uma solução em conjunto pode ser muito mais eficaz do que alimentar o conflito.
E no final das contas, o que realmente importa é construir relações harmoniosas e duradouras, né? É ter paz de espírito e viver em harmonia com as pessoas ao nosso redor. E a sabedoria do Dale Carnegie é um guia precioso para a gente trilhar esse caminho. É verdade, né? A gente precisa aprender a lidar com as críticas de forma mais construtiva. É, porque querendo ou não, a crítica faz parte da vida, né? Faz parte. E o Carnegie nos ensina a usar as críticas como oportunidades de crescimento. Em vez de se sentir ofendido, a gente pode usar a crítica como um feedback para melhorar. É, como um espelho que nos mostra os pontos que a gente precisa ajustar. E ele dá o exemplo do Abraham Lincoln, que era mestre na arte de dar feedback. O Lincoln, que legal, conta aí. Ele escreve uma carta para o General Hooker, que tinha cometido os erros durante a Guerra Civil. E como era essa carta? Era uma carta de crítica, mas ao mesmo tempo de encorajamento e apoio. Nossa, que interessante. Ele conseguia criticar sem humilhar. Exatamente. Ele apontava os erros, mas sem diminuir o valor do Hooker como general. E isso é fundamental, né? A gente precisa saber criticar de forma que a pessoa não se sinta desmotivada. E o Carnegie nos dá várias dicas de como fazer isso. Tipo, começar com um elogio sincero, por exemplo. Boa! Isso quebra o gelo. Reconhecer nossos próprios erros também. É ninguém perfeito. E focar em soluções em vez de ficar apontando o dedo. O importante é resolver o problema, não ficar procurando culpados. E isso transforma a crítica num diálogo construtivo. Em vez de ser um ataque, se torna uma oportunidade de aprendizado. E o mais importante é que a gente precisa estar aberto a receber críticas. A gente tem que deixar o ego de lado. E entender que a crítica pode nos ajudar a evoluir como pessoas. E por falar em evoluir, o Carnegie também fala sobre a importância da motivação. Ah, sim. Ele mostra que a gente pode conseguir muito mais inspirando as pessoas do que as forçando a fazer o que a gente quer. O ditador pode até conseguir obediência, mas não consegue o engajamento das pessoas. E ele usa o exemplo do Napoleão, que motivava seus soldados com títulos e honrarias. Nossa, que estratégia interessante. Ele entendia que as pessoas precisam se sentir valorizadas para dar o seu melhor. Isso vale para qualquer área da vida, né? Tanto no trabalho quanto nos relacionamentos. E como a gente pode colocar isso em prática? Reconhecendo os esforços das pessoas, elogiando, demonstrando gratidão. Às vezes, um simples obrigado já faz toda a diferença. E o Carnegie conta uma história fantástica de um vendedor que conquistou um cliente super difícil. Que legal! Como o Levi fez isso? Ele simplesmente fez o cliente se sentir o gênio da ideia. Caramba, como assim? Ele plantava sementes da ideia e deixava o cliente chegar à conclusão sozinho. Que esperto. E o cliente ficava todo orgulhoso, achando que a ideia tinha sido dele. E o vendedor fechava a venda. Genial! Isso me fez pensar em como a gente tenta muitas vezes controlar tudo, impor nossa vontade. A gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Mas quando a gente dá espaço para as pessoas contribuírem, o resultado é muito melhor. É como plantar uma semente e deixar a natureza fazer o seu trabalho. Exatamente. E o Carnegie nos mostra que a gente pode alcançar muito mais quando a gente confia no potencial das pessoas. E as incentiva a florescer. E falando em evitar conflitos, o Carnegie também nos dá dicas de como lidar com discussões improdutivas. Ah, sim. Ele fala sobre a importância de escolher as batalhas que valem a pena. E ele conta uma história engraçada de um cara que queria reduzir o aluguel do apartamento. E aí? Conseguiu? Conseguiu. Ele simplesmente foi super simpático com o gerente do prédio. Sério? Só isso. Elogiou o trabalho dele e se interessou pela vida pessoal dele. E com isso, conseguiu o desconto no aluguel. O gerente ficou tão encantado com a gentileza do cara que acabou cedendo. Caramba, que incrível. E essa história mostra que a gentileza pode abrir muitas portas. E que às vezes ser simpático é a melhor estratégia. E o Carnegie nos ensina que evitar discussões desnecessárias é um sinal de inteligência. Porque no final das contas o que realmente importa é a gente ter paz de espírito. E viver em harmonia com as pessoas ao nosso redor. E é incrível como esses pequenos gestos podem fazer toda a diferença, né? É verdade. Às vezes, a gente fica tão focado nos grandes objetivos. Que a gente esquece de prestar atenção nas pequenas coisas. E o Carnegie nos lembra que são essas pequenas atitudes que constroem relações sólidas. Tipo um tijolinho de cada vez. E que podem ter um impacto enorme na vida das pessoas. Me lembrou aquela história da Paulette, a garçonete. Ah, sim? Ela estava prestes a pedir demissão, né? Isso! E o gerente, em vez de dar uma bronca nela, Ou tentar convencê-la a ficar. ele simplesmente elogiou o trabalho dela na frente de todo mundo. E reconheceu a importância dela para o restaurante. E com isso, ele reacendeu a paixão da Paulette pelo trabalho. E isso me fez pensar em como a gente, às vezes, deixa de agradecer, de elogiar. Achando que a pessoa já sabe o quanto é importante. Como se fosse obrigação. Mas ouvir essas palavras de reconhecimento faz toda a diferença. Dá um gás, né? E
o Carnegie nos ensina a valorizar as pessoas ao nosso redor A reconhecer seus talentos, seus esforços. e a expressar nossa gratidão por tudo que elas fazem por nós. Isso cria um ciclo virtuoso, né? Com certeza. Porque quando nos sentimos valorizados, a gente se dedica mais. E se sente mais motivado a contribuir. E por falar em criar um ambiente positivo, você se lembra da história do cara que conseguiu reduzir o aluguel do apartamento? Ah, lembro. Ele foi super gentil com o gerente do prédio, né? Exatamente. Ele simplesmente tratou o gerente com respeito, se interessou pela vida dele. Elogiou o trabalho dele. E com essa atitude genuína, ele conseguiu o que queria. É incrível como a gentileza pode abrir portas, né? É como se fosse uma chave mágica que abre corações e mentes. E o Carnegie nos mostra que a gentileza não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, É um sinal de força, de inteligência. é saber lidar com as pessoas de forma estratégica. E que ao tratarmos as pessoas com respeito, compaixão e generosidade, A gente está construindo um mundo melhor. começando por nós mesmos. Como fazer amigos e influenciar pessoas é muito mais que um livro de autoajuda. É um guia para a gente viver melhor Para a gente se conectar de verdade com as pessoas. e para construirmos relações mais saudáveis e duradouras. E você, o que achou da nossa conversa de hoje? Qual ensinamento do Dale Carnegie mais te marcou? Conta pra gente nos comentários. E não deixe de colocar em prática os ensinamentos do mestre. Você vai se surpreender com os resultados. A gente se vê no próximo Mergulho Profundo. Até lá!